Saiba o que irá acontecer no próximo capítulo da série Madrugador. Sanem e Dian chegaram de mãos dadas à casa de Mavikbé. Ao vê-los assim, Neha se surpreendeu e trocou olhares com Mevices. Ambos entenderam que Sanem e Dian haviam reatado, e se deram conta de que descobriram da pior forma possível, sendo surpreendidos pessoalmente. A intenção de Mavikbé parecia ter sido justamente essa: causar impacto. O clima ficou denso. Neha não escondeu seu desconforto. Sanem e Dian, além de revelarem que estavam juntos novamente, anunciaram algo ainda maior. Haviam decidido dar a volta ao mundo de barco. O destino inicial seria as Ilhas Galápagos, um sonho antigo de Sanem. Planejavam viajar por anos e, ao retornarem, se casar. A revelação caiu como uma bomba no ambiente. Mevices reagiu com incredulidade e Neha, ao escutar tudo, começou a passar mal. A tensão se intensificou. Leila tentou ajudar, mas Neha quase desmaiou, e todos correram para acudir. Mesmo debilitado, Neha se recusava a aceitar a ideia da viagem e muito menos o casamento. Repetia com pesar e autoridade que não permitia que sua filha partisse com Dian. A dor em suas palavras transparecia algo mais profundo que um simples desacordo. Era o medo de perdê-la de novo, de vê-la sofrer outra vez. Enquanto isso, no sítio, JJ, Muso e Bolente carregavam o carro com verduras para vender na feira. O clima entre eles era de desânimo, especialmente porque a agência, outrora movimentada e cheia de sonhos, agora não existia mais. A nostalgia e a saudade tomavam conta. Foi nesse momento que um homem elegante se aproximou, despertando a curiosidade de todos. JJ comentou em tom irônico sobre a aparência abastada do desconhecido. O homem apenas disse que procurava por Sanem e que preferia esperar para falar diretamente com ela. Denise, ao perceber a insistência, o conduziu até um lugar onde pudesse esperar com tranquilidade, enquanto os demais seguiram para a feira, tentando manter algum otimismo. De volta a casa, Neha estava no quarto, visivelmente abatido. Sanem se aproximou tentando consolá-lo, mas Neha estava imerso em uma mistura de dor, decepção e impotência. Expressou seu desejo de que no futuro, Sanem também tivesse filhos, para que talvez compreendesse o que era temer pelas escolhas deles. Sentia que ela estava prestes a cometer um grande erro, e a simples ideia de não estar presente dali a 2 anos para discutir sobre isso o consumia. Neha não conseguia esconder sua mágoa. Ainda via Dian como o homem que ferira sua filha no passado. E ao machucar Sanem, Dian também machucou a ele profundamente. O perdão era algo distante, quase impossível. O amor de pai, no entanto, se misturava à dor, criando um conflito silencioso e sufocante. Ele temia que tudo se repetisse, que Sanem fosse deixada novamente e que sofresse outra vez. E se isso acontecesse, perguntava-se como poderia encontrá-la, como poderia juntar os pedaços de seu coração, como poderia protegê-la de um mundo que parecia cruel demais. Sanem não tinha respostas, apenas lágrimas silenciosas e um olhar triste. Neha, exausto e resignado, pediu que o deixasse descansar. Disse que talvez não conseguiria nem se despedir dela. Sanem, com o coração apertado, saiu do quarto em silêncio. Lá dentro, Neha chorou como um pai que sente sua filha escorregando por entre os dedos. Impotente diante das escolhas dela e dos caminhos que não conseguia impedir. Enquanto os últimos momentos na casa de Mavikbé se desenrolavam, Leila observava Dian com um olhar firme e protetor. Era como se, naquele instante, ela tomasse para si a missão de proteger Sanem, mesmo que à distância, mesmo que não fosse sua obrigação. O gesto deixava claro que, apesar de todas as desavenças, existia uma rede de cuidado ao redor da jovem, e Dian sabia que seria observado com atenção. Dian se aproximou de Mavikbé, que até então havia se mantido em silêncio. O ressentimento dela não era de ódio, mas de uma memória viva e dolorosa, ainda que não guardasse rancor. Não podia simplesmente esquecer o quanto Sanem sofreu após ser deixada por ele no passado. Para Mavikbé, essas feridas não se apagavam com palavras. Sanem, ao notar a postura distante da mãe, também se aproximou, buscando um sinal, uma resposta. E ali, entre emoções veladas, Mavikbé finalmente deixou claro que, embora não apoiasse a decisão da filha, a respeitaria. Sanem era parte dela, sua carne, seu sangue. E mesmo que o receio permanecesse, se a filha estivesse feliz, isso bastaria. Mas deixou uma promessa no ar: se alguém a machucasse novamente, não ficaria de braços cruzados. Em lágrimas contidas, Sanem encontrou o olhar de Dian, e os dois se prepararam para partir.
Desta vez não haveria hesitação. No passado, as famílias e os conflitos impediram a realização de seus planos, mas agora, mesmo com dores acumuladas e corações divididos, decidiram seguir juntos. Ainda que a despedida não tivesse sido como imaginaram, não poderiam mais voltar atrás. Enquanto isso, no sítio, o homem bem vestido ainda aguardava. Conversava com Meriban, Aziz Dizem e Jegon, revelando que era dono de uma empresa de cosméticos nos Estados Unidos. O interesse dele era claro, queria adquirir o creme desenvolvido por Sanem. A proposta era milionária, mas com uma exigência que Sanem acompanhasse pessoalmente todo o processo de desenvolvimento. Diante da grandiosidade do convite, Sanem recusou por hora com um brilho sereno no olhar. Seu caminho naquele momento era outro. Disse que se a proposta ainda estivesse de pé daqui a 2 anos, certamente a aceitaria. Mas por enquanto, o mar a chamava. Ao lado de Dian, caminhou em direção ao barco que os levaria pelo mundo. O sonho antigo finalmente começava a se concretizar. O céu tingido pelo fim do dia acompanhava o ritmo leve da despedida, enquanto os dois trocavam sorrisos cúmplices. Sanem, entre curiosa e determinada, prometia a si mesma aprender tudo sobre navegação. Tinha certeza de que daria conta, afinal, era esperta, capaz e determinada. O barco já ancorado, Dian começou a ensinar os primeiros nós. Os mecanismos, os detalhes do motor e do leme. A cada explicação, Sanem se encantava mais com a vida no mar. O clima entre eles era leve, pontuado por brincadeiras carinhosas e risadas que dissipavam as últimas nuvens da tristeza. Durante um passeio pelo convés, Sanem, animada, acabou derrubando todo o macarrão que preparara. Entre tropeços e aprendizados, o dia seguiu com leveza. À noite, deitada sob o céu estrelado, ela sentia que já havia aprendido muito, não só sobre o barco, mas sobre si mesma, sobre o amor e sobre recomeçar. Naquele dia, algo mudou. A dor antiga deu lugar à esperança. E mesmo que a travessia fosse longa, os dois estavam finalmente prontos para enfrentar o mundo, lado a lado. No sítio, JJ, Muso, Meriban, Aziz e Bolente estavam ocupados organizando uma festa de despedida. O ar era de nostalgia misturada com uma alegria disfarçada, pois embora fosse um momento de celebração, todos sabiam que também marcava uma longa ausência. Sanem e Dian chegaram ao local com sorrisos suaves e mãos entrelaçadas. Meriban, ao vê-los, expressou o quanto estavam esperando por eles, já que a festa havia sido cuidadosamente preparada para marcar essa nova jornada. Dian explicou que estavam no barco, e que ele havia passado o dia ensinando a Sanem os primeiros passos na vida sobre o mar. Pouco depois, Deren chegou ao sítio. Usava óculos escuros, não apenas para se proteger do sol, mas como forma de esconder sua tristeza. Desde o fim da agência, havia retornado ao antigo trabalho com galinhas, algo que lhe causava uma mistura de frustração e resignação. Suas emoções estavam à flor da pele, e as lágrimas começaram a cair quase involuntariamente. Logo, Embré e Leila também chegaram para a despedida. O ambiente se tornou ainda mais carregado de emoção. Leila foi uma das primeiras a demonstrar apoio à decisão de Sanem e Dian, deixando transparecer que, apesar das dificuldades, acreditava no amor dos dois. Embré observava em silêncio, com um misto de saudade e aceitação. Deren, ainda tomada pela emoção, tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu esconder a dor da perda do antigo sonho que compartilhavam na agência. Sanem perguntou por Leila, Mavikbé e Niha. Leila explicou que Mavikbé estava cuidando de Niha, e que nenhum dos dois estaria presente naquela despedida. A ausência dos pais deixou Sanem com o coração apertado, embora compreendesse os motivos. Deren, em meio às lágrimas, tentou recuperar o ânimo e propôs um brinde simbólico. Enquanto Sanem e Dian viajassem pelo mundo, ela estaria ali no campo, lidando com as galinhas, mas torcendo por eles. JJ e Muso trouxeram um presente especial para o casal, 2 chapéus de marinheiro. Foi um gesto simples, mas carregado de carinho. Dian agradeceu, tocado pelo apoio dos amigos, e admitiu que não seria fácil deixá-los para trás. Seriam 2 anos longe, mas com a esperança de que no retorno todos pudessem se reencontrar como antes. Os abraços que se seguiram foram apertados e silenciosos, cheios de promessas não ditas. Na casa de Niha e Mavikbé, a discussão sobre a viagem ainda ecoava. Quando Sanem falava sobre o futuro ao lado de Dian, seus olhos brilhavam de uma forma que não se podia ignorar. Mavikbé, ao notar, entendeu que, independentemente das suas dúvidas, a felicidade da filha era o que mais importava. Niha, por sua vez, ainda resistia, sentindo-se traído pela ideia da partida.
Mas mesmo contrariado, sabia que nada poderia impedir Sanem de seguir seu próprio caminho. Após a festa, Sanem e Dian ficaram a sós. Ele preparou uma surpresa romântica, transformando um espaço simples em um cenário mágico, como um último presente antes da partida. Entre luzes suaves e flores, os dois compartilharam planos e sonhos. O desejo de Dian era simples e profundo: construir uma vida juntos, formar uma família e viver a plenitude de um amor que resistiu ao tempo. Na manhã seguinte, Sanem despertou pensativa. Neha não saía de sua mente. Dian percebeu sua inquietação e, ao saber que ela havia tentado contato com os pais sem sucesso, decidiu que precisavam vê-los antes de partir. Para ele, não era possível iniciar essa jornada sem que tudo estivesse em paz. Estavam prestes a deixar tudo para trás e precisavam dessa despedida, mesmo que fosse dolorosa. No caminho para a casa de Mavikbe e Neha, Sanem mantinha o olhar fixo pela janela do carro, mergulhada em seus pensamentos. Dian tentava confortá-la, garantindo que os pais dela entenderiam que seu amor era verdadeiro e que jamais a magoaria novamente. Ele acreditava que com o tempo tudo se acertaria. No entanto, o destino, sempre imprevisível, reservava um choque inesperado. Enquanto o carro seguia pela estrada, outro veículo surgiu repentinamente e colidiu com força. O impacto foi violento. Sanem foi arremessada para fora do carro, ferida e confusa. Dian, dentro do veículo, permaneceu desacordado, em estado grave. O silêncio que se seguiu foi pesado, marcado apenas pelo som das sirenes que se aproximavam e pelo desespero contido nos olhos de Sanem, ainda no chão, lutando contra a dor e a realidade do momento. A viagem dos sonhos, que estava prestes a começar, fora abruptamente interrompida por um destino cruel. O tempo agora parecia congelado, e tudo o que restava era incerteza.